Talvez você não esteja sabendo, mas a saúde dos pilotos de Fórmula 1 está literalmente em risco nesse ano de 2022. E tudo isso graças a esse novo regulamento que veio para salvar a Fórmula 1. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Fórmula 1 vem trazendo aí algumas novidades em seu regulamento, novidades essas que são incríveis quando nós falamos sobre as disputas dentro da pista. Aparentemente, o número de ultrapassagens aumentou e muito nesse ano de 2022 e os pilotos vêm tendo condições de arriscar cada vez mais nas ultrapassagens desse ano. Tentativas por fora, por dentro das curvas e até mesmo em locais onde nunca se esperava ter essas possibilidades. Entretanto, esse novo regulamento trouxe alguns problemas seríssimos para esses pilotos da Fórmula 1. Problemas esses que podem acabar com a saúde e aposentar alguns deles de uma forma extremamente precoce. Enfim, vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo os principais problemas aí que os pilotos têm reclamado, as situações que deixam a saúde dele em risco. Mas antes, eu queria convidá-lo a deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, se você ainda não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que nós tivermos vídeos novos aqui na plataforma. Mas enfim, vamos explicar um pouco melhor sobre isso. Eu sei que deve ter muita gente confusa e querendo entender um pouco mais sobre esse assunto. Por que o novo regulamento da Fórmula 1 é tão nocivo para a saúde dos pilotos da categoria? Poucos sabem dessa situação, mas Sebastian Vettel acabou saindo do GP da Áustria de Fórmula 1 com um problema sério. Problema esse que ele acabou levando para a maior entidade do automobilismo, a Federação Internacional do Automobilismo, a FIA. Segundo ele saiu ali do GP da Áustria de Fórmula 1 com uma poeira no rosto. Poeira essa que depois eles foram constatar que era um carbono vindo dos freios dos carros. Situação que não acontecia com os regulamentos anteriores da Fórmula 1. E o carbono talvez seja, na verdade, com certeza isso é cientificamente comprovado que isso é sim extremamente nocivo, tóxico a qualquer ser vivo do planeta Terra. O grande problema é que com esse novo regulamento de 2022, o que acontece é que a fuligem advinda dos pneus acaba saindo pela parte de dentro das rodas, pelo mesmo lugar onde acontece a refrigeração desses freios. E com isso, essa poeira gerada pelas frenagens acaba indo diretamente para os pilotos. Mas que poeira é essa? Quem tem o hábito de lavar o carro em casa sabe muito bem do que eu estou falando. Quando se freia um carro, independente de qual ele seja, de Fórmula 1, de rua ou seja lá qual for, a tendência é que esse carro acabe gerando um atrito entre as pastilhas de freio e o disco de freio. O mecanismo na Fórmula 1 é exatamente igual ao dos carros de rua, mas com uma tecnologia que é muito mais eficiente. Mas no fim das contas também gera desgaste. Esse desgaste, como eu já disse, gera essa fuligem que sai pela parte interna das rodas, pelo mesmo lugar onde acontece a refrigeração, e isso acaba indo diretamente para o cockpit do piloto. Mas como eu já disse, essa poeira especificamente, que muito provavelmente é a base de carbono, é extremamente tóxica a qualquer ser vivo. Talvez você acredite que é frescura, que é bobagem, mas vamos nos lembrar de uma das substâncias mais tóxicas que existem e que acaba gerando a morte de diversas pessoas ao redor do mundo. Monóxido de carbono é uma substância que é justamente formada por apenas um átomo de carbono. E esse átomo é extremamente prejudicial, se liga a algumas moléculas do seu pulmão e faz com que você perca a capacidade de respirar. É apenas a molécula CO, uma molécula de carbono e outra de oxigênio. Outra coisa que também é extremamente prejudicial é justamente o dióxido de carbono, CO2, que também é uma substância tóxica e que nós exalamos durante a nossa respiração. Ou seja, quando nós vemos carbono, apesar de nós sermos seres vivos à base de carbono,
nem sempre é das melhores coisas para que nós estejamos inalando. Na verdade, como eu já disse, é extremamente tóxico e diversos pilotos já vêm reclamando com a FIA a esse respeito, dizendo que a mesma situação acontece com eles em diversos GPs no decorrer desse ano de 2022. Inclusive, Valtteri Bottas deu uma entrevista falando exatamente sobre esse assunto já. É algo que precisa ser trabalhado, porque as aberturas de freio do eixo dianteiro sopram muito pó de freio em nossos rostos, e isso não é bom para a nossa saúde. Com certeza tem algum pó de carbono vindo dos freios, mas para mim é mínimo. Em vez disso, respiramos a poeira que sai do carro da frente. Sempre que espirro depois de uma corrida, vejo pólvora negra, e não é isso que faz com o nosso corpo. Acho que ninguém nunca pensou nisso. Prefiro respirar ar puro, mas não tenho certeza do que pode ser feito. E essa é uma situação interessante, até porque, segundo o próprio Valtteri Bottas, esse carbono ali que sai dos freios aparentemente não tem grandes problemas vindo dos seus próprios carros, mas sim dos carros da frente. E nesse momento, com os novos regulamentos da Fórmula 1, é muito possível você conseguir andar ali no vácuo do carro da frente de forma constante, já que eles não são mais tão dependentes da pressão aerodinâmica. Consequentemente, não sendo tão dependentes e não tendo tantos problemas gerados pela turbulência, os carros que vêm atrás têm condições de andarem no vácuo do carro da frente, o que acaba fazendo com que essa fuligem seja ainda mais prejudicial para o piloto que vem logo atrás. Lembrando, inclusive, que essa fuligem que sai dos freios pela parte interna, muito provavelmente acaba sendo puxada pelo efeito solo, que é justamente o que fica embaixo do carro. Esse efeito solo gera, como eu já disse em diversos vídeos, uma zona de baixa pressão, que realmente puxa todo o ar e, obviamente, as sujidades que existem nesse ar para baixo do carro. Isso é benéfico quando nós falamos em aumento de aderência, em aumento de pressão aerodinâmica, mas é péssimo quando nós pensamos nesse ar que sai pela parte de baixo do carro e vai para a parte de trás também, e acaba jogando toda essa fuligem na cabeça, ali na cara do piloto que está disputando posições pelo piloto da frente. No fim das contas, aparentemente, o que acontece é basicamente uma corrida de Mario Kart. Para quem não se lembra, a gente tinha ali a possibilidade de jogar bananas atrás para que o piloto escorregasse nas curvas. Ele acabava rodando e era bem divertido. Mas a Fórmula 1 não são bananas, mas sim fuligem do freio. Outro problema também que acabou sendo causado exatamente por conta desse novo regulamento da Fórmula 1 é o porpoising. Muitas pessoas dizem que é frescura, que na verdade isso foi apenas uma jogada da Mercedes para que Lewis Hamilton tivesse um carro mais competitivo nesse ano. E inclusive é uma possibilidade. Pode ter sido uma jogada, mas por mais que tenha sido uma jogada, foi uma jogada de mestre, porque diversos pilotos do grid, não apenas da Mercedes, têm reclamado do porpoising. Entre eles está um piloto da Red Bull, o próprio Pierre Gasly, que logo após o GP do Baku de Fórmula 1, admitiu que não gostaria de usar bengalas antes dos 30 anos, se referindo principalmente aos prejuízos que o porpoising pode causar à sua coluna. E quando a gente pensa em automobilismo, eu sei que muitas pessoas não sabem desses dados, não sabem dessas situações, mas quando nós olhamos para o lado médico, o automobilismo não é um esporte natural, não é como futebol, por exemplo, que você corre, ou como natação, onde você nada. Na verdade, automobilismo é apenas um esporte onde você utiliza a contração dos seus músculos, sejam eles músculos do pescoço, músculo dos braços, como bíceps e tríceps, músculo do peito ou até o ombro. Você utiliza essa contração toda para conseguir fazer com que o carro de corrida seja o mais veloz possível. Mas para onde vão todos os atritos, todas as bacadas que realmente acontecem no carro de Fórmula 1? Vamos nos lembrar que você pilota completamente sentado, utiliza os pés apenas para acelerar e frear o carro. Ou seja, qualquer tipo de bacada que acontece vem diretamente para a sua coluna. E lembre-se, carros de automobilismo têm a suspensão extremamente rígida na intenção de um aumento de aderência, o que realmente é muito efetivo, mas acaba fazendo com que o piloto sofra muito com relação à coluna. E talvez você não tenha esses dados também, mas na verdade a maioria dos pilotos de Fórmula 1, pelo menos a maioria que pilotaram aí durante toda a sua vida,
no mínimo, sentem muita dor nas costas. Isso justamente por conta dessa questão de que muitas vezes eles pilotaram carros, consequentemente tiveram que lidar com bacadas secas na sua coluna e, consequentemente, essas bacadas geraram um afrouxamento dos ligamentos das costas. Esse afrouxamento acaba fazendo com que a coluna em si fique cada vez mais vulnerável a qualquer tipo de situação. A maioria dos esportistas que eu conheço, que pilotam há muito tempo, seja kart, automobilismo ou até mesmo monopostos, eu realmente digo que muitos deles têm problemas de coluna, mesmo sendo pessoas magras e extremamente saudáveis. Inclusive, um dos maiores kartistas do Brasil, que era inclusive meu coach, acaba sofrendo com isso. E já disse com todas as letras que tem um problema na coluna que é passível ali de cirurgia, mas que ele não faz a cirurgia por medo, inclusive, de perder um rendimento durante a pilotagem. No fim das contas, o porpoising, que é uma situação onde muitos dizem que é uma frescura, acaba sendo sim extremamente prejudicial para os pilotos de Fórmula 1. E esse regulamento de 2022, que veio realmente para trazer uma solução para esses pilotos, trazer uma solução para o público que quer ver mais ultrapassagens, aparentemente tem sido muito prejudicial para a saúde deles. Apesar de que sempre que nós temos coisas novas, independente de qual área nós estamos falando, sempre vem com alguns benefícios e malefícios. E o mais importante é que nós possamos consertar esses malefícios para que eles não prejudiquem a saúde de quem está envolvido nesses projetos. Mas o que você acha disso tudo? Você acredita mesmo que o regulamento precisa ou não ser alterado? Você acredita que os carros precisam mesmo sofrer modificações urgentemente? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Sinceramente, na minha opinião, nas duas ocasiões, o regulamento precisa ser modificado. Tanto os freios quanto a questão do porpoising. Claro, em relação ao porpoising, o regulamento já está sendo estudado na intenção de que os carros cada vez mais tenham sensores que indiquem em qual nível de porpoising ele está inserido e, consequentemente, através desses sensores, a FIA possa concluir quais carros precisam sofrer modificações e quais não precisam sofrer. E assim, esses carros que precisarem sofrer modificações sofrerão sanções também, que são sim alguns problemas aí em relação ao desempenho, mas que vão proteger a saúde dos pilotos. Sobre a questão dos freios, na minha opinião, é algo que precisa ser modificado o mais rápido possível, porque isso pode ter consequências permanentes para os pilotos que se encontram na Fórmula 1 atual. Consequências essas que podem estar ligadas, inclusive, a problemas permanentes ligados ao pulmão, por exemplo. Imagina, é fuligem de freio sendo respirada pelos maiores pilotos do mundo hoje em dia. Para mim, isso é um absurdo e deveria ter sido previsto antes mesmo do regulamento entrar em vigor. Claro que essa é a minha opinião, nem tudo pode ser previsto, eu sei disso, mas essa é a minha opinião sobre esse assunto. Como eu já disse, comenta a sua opinião aqui embaixo também. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, já deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreva nesse canal, ativando o sininho para todas as notificações. Essa é a única forma que você mostra para o YouTube que quer receber todas as notificações quando eu postar vídeo na plataforma. Não esqueça, se inscreva, ative o sininho e, claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!